Eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu queria deixar aqui os nossos recados de sempre. Então, claro, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário e, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Está trazendo sempre novidades agora aí com o professor Arturo Vieira de Moraes, né, o Felipe Ribeiro, que é um especialista aí no mercado de recebíveis imobiliários. Inclusive, ele já lançou, na verdade, né, um programa aí que vai ao ar aí todas as quartas-feiras, 20 horas e 30 minutos. Um programa, né, uma live que você pode participar, né, para conversar com ele aí sobre esse mercado aí de fundos imobiliários e fundos estruturados aí de forma geral. Então, mais um motivo para você fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e, claro, ativar lá as notificações para ficar sempre por dentro dos nossos novos conteúdos. E também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você encontra também uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios, né, e carteiras recomendadas. E também tem a nossa área educacional. Lá você encontra sempre o nosso curso online, né, voltado mais para o público iniciante, que já está na 4ª edição, e também nos próximos meses, então fiquem atentos, porque a gente vai também lançar aí novidades, novos cursos na nossa área educacional. Bom, dado aqui os nossos recados, então queria chamar o nosso convidado de hoje, que é o Leonardo Zambolin, que é gestor de fundos imobiliários no BTG Pactual. Tudo certo aí, Leonardo? Tudo bem, e você, Thiago? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar conteúdo aqui, trocar ideia com vocês aí do clube. É um prazer para nós aqui. Valeu, Leonardo. A primeira participação aqui do Leonardo, a gente já conversou aqui com a equipe de gestão, né, o Crestano e o Rui, né, enfim, que conversamos aqui sobre os fundos já do BTG Pactual, mas hoje a gente tem um foco que é bem interessante, vocês vão gostar muito desse conteúdo, porque a gente vai falar do BTG Pactual Agrologística, que negocia sob o código BTAL11, né, ou BETAL11, e também o BTG Pactual Terras Agrícolas, que opera sob o código BTRA11, então, o segmento agrícola, né? Então, conversando aqui com o Leonardo, que é o responsável direto pela gestão desses dois fundos. E, Leonardo, mas antes de entrar aí especificamente nas teses dos dois fundos, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência profissional, né, e como é que aconteceu essa tua especialização nesse segmento agrícola. Maravilha. Eu tenho 21 anos de mercado, comecei a minha carreira fazendo crédito e renda fixa no antigo Bank Boston, há muitos anos atrás, ali como estagiário, fui desenvolvendo a minha carreira e passando por grandes escolas de crédito e renda fixa, Bank Boston e Itaú, e depois passei a focar todo o meu expertise aí em casas internacionais, com destaque para Goldman Sachs, onde eu fiquei quase 10 anos ali trabalhando com setor imobiliário e fusões e aquisições, enfim, uma trajetória típica ali de banco de investimento, na qual a gente trabalhava com emissões de ações, dívidas e trabalhava em fusões e aquisições, né? Eu tirei um sabático longo aí de perto de 3 anos em 2015, decidi me aventurar por novos campos. Eu saí do mercado financeiro, fui fazer um mestrado lá na Universidade de Stanford, na Califórnia, e lá eu trabalhei mais com venture capital e comecei a trabalhar em algumas operações mais focadas no setor agrícola americano, aí sob uma ótica de colocar capital dos fundos em algumas agtechs ali, né, que hoje são bem famosas aqui no Brasil, já algumas valendo quase R$500 milhão aí, como a gente vê na mídia. E por uma questão pessoal, optei por voltar para o Brasil em 2018 e me juntei ao banco, aqui como um dos gestores da nossa parte de ilíquidos, né, basicamente para criar novas verticais. Até então eu tinha uma experiência com o agro mais focada sob o ângulo de investimento e menos de produção, e quando eu me juntei aqui ao Pactual para trabalhar nessa cadeira que era um pouco mais oportunística, as primeiras atividades que eu desenvolvi foram relacionadas a investir capital proprietário do banco ou de alguns sócios. A gente é uma partnership aqui no qual os sócios controlam o banco, e parte da função de algumas pessoas que trabalham é rentabilizar o volume dessa partnership, dentre elas as quais eu me incluo aqui como uma das pessoas que trabalha com isso. Mas olhando aqui para essa cadeira, e acompanhando o que o mercado vinha se desenvolvendo,
a gente identificou que tinha uma oportunidade gigante aqui no agronegócio que era pouco explorada ainda pela indústria de asset management como um todo, não só fundos imobiliários, mas poucos fundos que podiam ser criados para dar exposição à valorização de terras ou a galpões logísticos do agro, operações de crédito. E aí, numa conversa aqui com os gestores, a gente falou, vamos criar uma vertical completa dentro do agronegócio, na qual a gente consiga estruturar produtos que possam rentabilizar o capital do investidor de uma forma relativamente segura. Qual que é a melhor forma de se fazer isso? A resposta era óbvia, fundo imobiliário, né? Na época não existia ainda o tal do Fiagro, que hoje é popular, e a gente falou, vamos fazer fundos de investimento imobiliário com todo o nosso expertise dos gestores que já são parte da casa, porém com foco no agronegócio, né? Então, essa longa história que hoje a gente tem aqui perto de 1,5 bi sob gestão em 3 diferentes fundos, fora o que o banco investe no setor no qual a gente também auxilia aqui perto de 20 bi, começou dessa forma, né? Eu não vou me alongar aqui, mas de forma geral essa é a minha história, né, resumida, Thiago. Então, se precisar mais de informação aqui, a gente entra no detalhe. Não, legal, legal, Leonardo, interessante, né? Enfim, essa tua experiência aí lá fora, né, com essas empresas, né, de tecnologia voltadas para o agronegócio. Mas pegando o gancho aí que você falou do Fiagro, que essa é uma dúvida agora recorrente aí, principalmente do público, não só o iniciante, né, mas de uma forma geral, que é saber essa diferença do que é um fundo imobiliário e um Fiagro, porque, por exemplo, o BRTA11, né, ele investe em terras agrícolas, um Fiagro pela normativa, a gente não tem uma normativa própria, né, mas pelo que a gente tem hoje, ele poderia também investir em terras. Os Fiagros, como você falou, já está aí vários do estado, se não me engano, acho que são 20 ou um pouco mais de 20 fundos do estado, só que todos eles são fundos de papel, vamos dizer assim, né? Tem o CRA lá dentro, né? Que é o certificado do recebível do agronegócio. Então, até conversei com um especialista e falou que mais adiante, vai demorar talvez um tempo ainda, vai ter os Fiagros que vão ter, seria o Fiagro tijolo, vamos dizer assim, né? Não sei se é o termo correto, mas vai ter Fiagro que tenha terras agrícolas também. Então, eu queria que você fizesse essa diferenciação do que seria o fundo imobiliário no Fiagro dentro desse contexto, por exemplo, do BRTA11. Claro. Eu acho que a conceituação do Fiagro, ela espelha muito o sucesso da indústria de fundos imobiliários. E não à toa, a grande maioria dos Fiagros, eles são imobiliários hoje. O fato da indústria ter movido mais para o papel e menos o tijolo, eu acho que diz mais do momento de ciclo e de onde você consegue rentabilizar melhor do que qualquer outra coisa, né? As grandes gestoras que trabalhavam numa atuação de estruturação e objetivação de crise, elas passaram a fazer CRAs, porque, obviamente, era o segmento mais rentável, papel versus tijolo. Quando nós entramos no segmento, não existia o Fiagro, então a única forma de se fazer era via fundo de investimento imobiliário. Quando o Fiagro foi regulamentado, mesmo que de forma parcial, como você bem colocou, os nossos FIIs do setor agro, eles se caracterizariam como fiagros imobiliários, né? A mesma legislação. Os FIDICs 356 é outra coisa, aqui 472 seria dos fundos imobiliários. A primeira pergunta que a gente se fez como gestor foi: será que vale a pena transformar os nossos fundos de investimento imobiliário do setor agro em fiagros? Quais são as principais diferenças que a gente estudou? Eu acho que a principal diferença hoje em se pensando num fundo de tijolo é que um eventual vendedor de um ativo imobiliário agrícola, vamos falar aqui de uma fazenda, né? O produtor, ele quer fazer uma operação de terras conosco, na qual ele nos vende a terra, passa a ser nosso inquilino, ou nós compramos uma terra para que ele opere, e depois a gente pode combinar de revender para ele ou não, ou carregar esse ativo para o longo prazo. O que é interessante para esse produtor, mas até certo ponto pode atrapalhar uma negociação. Essas terras, em sua maior parte, elas pertencem a proprietários que são donos dela ou abriram essas terras há muitos anos 80, anos 90. Então, o valor registrado dessas matrículas, ele é muito inferior ao que a terra vale hoje. Então, qualquer transferência de propriedade gera um efeito tributário que pode não ser agradável para o produtor e pode inviabilizar o negócio na cabeça dele, né? É preciso reconhecer um ganho de capital, fazer a venda da terra, e de fato isso vai trazer um efeito fiscal ali que pode ser nocivo.
Em contrapartida, você recebe o dinheiro à vista e pode reinvestir na sua produção, comprar mais terras, comprar um avião, aumentar maquinário, enfim, fazer o que você bem entender. Dentro do FII, hoje, eu deveria ou precisaria chamar uma assembleia junto aos cotistas para que um quórum mínimo de 25% pudesse aprovar aqui uma eventual integralização de uma propriedade em troca de cotas que seriam emitidas. No FIAGRO, isso hoje é mais automático, né? Eu posso muito bem, sem limite de concentração, até certo ponto, trazer um produtor que vai aportar uma terra estratégica para o fundo e, em troca, eu dou cotas para ele, na qual ele vai diferir esse efeito tributário que ele teria me vendendo a terra num FII e recebendo em cash, ele vai diferir ao longo dos anos porque ele vai receber cotas e pode ir vendendo lentamente, maximizando os juros compostos em cima do investimento dele. Né? Essa é uma diferença bem importante aqui que eu acho que favorece os FIAGROS e não os FIIs que focam no agro, né? Você conseguir costurar uma base para que o produtor tenha uma eficiência fiscal um pouco maior. A segunda, na minha opinião, é mais especulativa, né? Eu acho que toda essa discussão que existe em potencialmente taxar dividendo ou taxar a indústria como um todo, aí parte de uma pauta fiscal, política que a gente não vai entrar no tema, mas todos sabemos que existem, seria que a gente acha que o FIAGRO ele é mais protegido que o fundo imobiliário tradicional de uma eventual taxação futura que possa vir a acontecer, né? Então, esses dois temas nos agradam bastante aqui numa eventual migração tanto do Beterra quanto do Betal para um FIAGRO, né? O quórum aqui também é simples, então daria para fazer mediante a Assembleia, né? Então, acho que em linhas gerais é isso. No mais, o restante parte de isenção, liquidez, acho que tudo caminha para ter a mesma ou até mais relevância do que os fundos imobiliários. Bom, interessante, Leonardo. Realmente é uma diferença interessante do FIAGRO, no sentido, né, do produtor poder, do proprietário da terra, né, poder integralizar isso dentro do fundo e receber isso em Sim. cotas, né, e, enfim, sem essa questão tributária, né, enfim, É. realmente geraria Tem um outro tema, Thiago, que eu esqueci de mencionar, que é uma Ah, discussão talvez um pouco mais etérea, que é a viabilização do investimento estrangeiro em terras agrícolas via FIAGROS, né? Eu posso muito bem montar um sim. FIAGRO participações, criar uma empresa que investe em terras agrícolas e trazer investidores externos para serem sócios do que a gente chama dessa Land Co, né? Ou seja, isso expandiria o meu público-alvo, aqui, o meu bolso de potenciais investidores e, consequentemente, eu conseguiria trazer mais investimentos para o setor, que se traduz em mais empregos, mais PIB e toda a derivada aí, terceira, quarta, que isso acarretaria. Esse é um tema polêmico ainda, mas há uma certa jurisprudência que validaria um eventual investimento estrangeiro via certas estruturas, né? Isso no fundo imobiliário também, até onde eu sei, é proibido hoje. Porque existe pela legislação, o estrangeiro não pode ter um limite de terra que você pode comprar aqui no Brasil? Não, eles em tese nem podem comprar, né, via Não. participação direta. Então, Ah, você tem que ser criativo no desenho de certos veículos, FIPS principalmente, para que você consiga ou veículos fora do país, em paraísos fiscais, ou SPS escondidas, enfim, não é ilegal, mas tem que ter uma engenharia societária aí bem interessante para que você possibilite. No FII, você não pode at all, né, direto na propriedade você também não pode. No FIAGRO, é uma linha meio cinza, mas há uma certa jurisprudência que, em tese, permitiria que você criasse um FIAGRO, FIP e trouxesse bolso estrangeiro para investir, né? Então, isso por que eu falo isso? Assim, os gestores querem burlar a lei? Não, nada disso. É porque pensa o seguinte: se você tiver um bolso estrangeiro estratégico investindo junto com você, além da sinalização ser positiva, significa que você vai ter um fundo maior, mais líquido, que você vai poder gerar mais ganho de escala para a tua gestão, para os teus ativos, enfim, assim, é um negócio bacana, né? É um outro tipo de passivo que hoje não existe. Nossa indústria é largamente dominada por pessoas físicas e, dependendo do fundo, um pouco mais de institucional, mas não existe players gringos aqui operando essa indústria. Então, imagina a enxurrada de liquidez que a gente vê no mercado acionário acontecendo nos FIIs, né? Seria um negócio muito interessante, na minha opinião. bom, interessante, Leonardo. E vamos falar um pouquinho iniciar aqui a nossa conversa, primeiro pelo BTG Pactual Terras Agrícolas, né? Uhum. Então, acho que é uma curiosidade, grande parte, né, dos investidores, porque todo mundo, a grande maioria, até pelos dados da B3, está em área urbana, né? Então, essa ideia de todo mundo entende o que é
prédio corporativo, Uhum. um galpão logístico, enfim, um shopping center, enfim, que está acostumado a frequentar, mas a terra agrícola, então, é um ativo totalmente diferente, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco, até dentro do contexto do Uhum. objetivo do fundo, né? Porque eu até estava lendo ali no relatório de vocês, tem esses conceitos de, a gente investe em terras agrícolas rurais e urbanas, né? Então, Uhum. mas é uma agrícola urbana, né? Então, eu queria que você primeiro explicasse para a gente as características aí da terra agrícola. Claro, vamos lá. O conceito do fundo, ele foi desenvolvido de uma forma que a gente pudesse abordar todo o escopo produtivo agrícola, independente do estágio ou localização de uma propriedade que ela vai me gerar uma produção agrícola. A grande parte dos hectares disponíveis hoje no país, eles são hectares que eles não são necessariamente produtivos, ou seja, são hectares que eles necessitam receber um investimento e serem transformados em solo produtivo para que eu possa plantar grão, algodão e outras culturas permanentes. Então, esse é o ponto número um. Existem as terras rurais produtivas aí, que os números variam, mas qualquer coisa perto de 70 milhões de hectares. As não produtivas ou em transformação, a gente escuta um número perto de 200 milhões de hectares, ou seja, gigante. O nosso fundo, pra você ter uma ideia, tem 10 mil hectares, então ele é um grão de areia ainda perto da oportunidade. E as terras urbanas, que é muito uma influência do que eu vi acontecendo nos Estados Unidos. Eu morei 6 anos lá e vi essa transformação acontecendo em duas frentes, que é, à medida que as pessoas têm mais renda e à medida que o custo unitário de produção das comidas, à medida que as pessoas terem mais renda, elas comem mais saudável, né? Orgânicos, produtos de melhor qualidade, menos produtos processados. Então, isso é uma tendência. E à medida que as pessoas têm mais renda e compram mais isso, o custo unitário de produção desses produtos que a gente chama alternativos, eles caem também. Então, a gente queria que o fundo tivesse a oportunidade, já em regulamento, de investir, ainda que uma pequena quantidade do seu caixa, em fazendas urbanas, né? Podem ser fazendas verticais urbanas, fazendas que ficam no raio verde, na região metropolitana das grandes cidades e que fazem cultura de produtos mais frescos. São teses que elas são menos escaláveis, mas mais rentáveis, né? A gente tem um investimento ainda que foi equacionado na época do IPO, que a gente tem como se fosse, não é público, mas ele pode vir a ser à medida que a gente evolua, que basicamente reflete isso, né? Ou seja, a gente tem uma crença muito grande que à medida que o país melhora a condição, as pessoas vão comer mais saudável e a gente quer estar perto das empresas que vão ser pioneiras e já são pioneiras nesse fornecimento. Mas hoje o grosso do que o mercado investe e a gente entende que faz sentido é estar nas terras rurais produtivas. Por quê? Porque as terras que são em fase de transformação, elas necessitam que você invista e o aluguel ou arrendamento que o produtor está disposto a pagar ao fundo, ele vai ser muito pequeno nessa fase, porque parte, como ele não colhe, não consegue vender a soja, o milho, o algodão, o café, seja o que for, ele está investindo na transformação da terra, colocando nutrientes, então vai demorar aí 2, 3, 1 ano, dependendo do estágio, até ele conseguir plantar e colher os reais por hectare para pagar um aluguel. Então, para colocar isso dentro de um fundo de varejo, é muito difícil. O investidor, ele independente dos motivos, ele ainda é focado muito no dividend yield, né? Então a gente teve que criar uma tese aqui que falasse, legal, a gente vai fazer essas 3 verticais. A gente entende que tem uma oportunidade gigantesca aqui de fazer ganho de capital nas terras em transformação, mas para isso a gente precisa ancorar o fundo com bastante renda. Então, onde a gente consegue ancorar o fundo com renda? É comprando excelentes propriedades na área que a gente julga ser a quinta avenida do agro, que é o Mato Grosso, né? Então, o nosso fundo ele é intencionalmente concentrado no Mato Grosso, em produtores de soja, milho e algodão, né? Não tem agropecuária. A gente gosta de estar exposto a commodity nos caras que têm o histórico de produção no principal estado agrícola do país, igual ou maior que a média daquele estado, né? Lembrando que o Mato Grosso aqui, ele equivale a quase 4 países da Europa, tem uma extensão territorial de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, é um negócio assim gigante. Muitas fazendas a gente visita, você tem que sobrevoar para visitar, então é uma escala e um nível de produtividade absolutamente incomparável, né? Então as fazendas são mais líquidas e a quantidade de produtores que querem estar naquela região é sempre crescente. Então esse é o grosso do fundo, né, hoje, que a gente tem um fundo
que ele foi desenhado para nascer maior do que ele é, né? A gente inicialmente nasceria com 650 milhões, nasceu com 350 milhões, a gente deu azar ali na semana da captação, que houve a divulgação que a reforma tributária taxaria os FIIs, a curva de juros abriu, enfim, ficou um mercado ruim, mas ainda assim ficamos felizes aí com a confiança dos investidores. Hoje a gente tem mais de 12 mil investidores no fundo, e estamos numa fase aqui o fundo está 100% alocado há bastante tempo, aí pagando 94 centavos por cota. A gente deve aumentar esse valor aí à medida que os aluguéis são reajustados, e estamos trabalhando ativamente aqui em gestão ativa de eventuais oportunidades que a gente possa vir a ter, né? Aqui lembrando que como a gente tem fazendas que são em regiões muito líquidas, tem sempre procura para falar, pô, você não quer vender sua fazenda? Então a gente sempre olha para ver se tem alguma oportunidade de trazer ganho de capital para o investidor, né? Hoje o momento do fundo é esse. A gente está negociando perto de valor patrimonial aí, 101, 102, e entregando 94 centavos aí com a possibilidade real aí de levar esse número um pouco para cima agora no segundo semestre. Bom, interessante, Leonardo. Enfim, são realmente, a gente precisa realmente se alfabetizar, né? É um conhecimento totalmente novo em relação à questão agrícola, tudo que você está falando aí das características, né, de terras agrícolas e tudo mais. E aí, só para fazer um... Continua, por favor, eu vou complementar com uma parte que eu esqueci de falar, mas é importante, fica à vontade. Não, mas tá em linha ainda com essa última pergunta que eu fiz para você, que é o seguinte, na cabeça do investidor, somente um pouco mais experiente, ele já entende um pouco dos riscos, né, de um corporativo, de um shopping, por exemplo, a ideia de uma vacância, enfim. E quais são, então, os principais fatores de risco de um FII que é proprietário de terras agrícolas, né, e como é que vocês, tanto na parte de quando vocês vão adquirir um ativo, né, que vocês olham, ou mesmo o ativo que já está na carteira, como é que vocês, como gestores, conseguem minimizar, gerenciar esses fatores de risco? Maravilha, essa pergunta é importante aqui, e eu acho que a longo prazo ela vai diferenciar a grande parte do mercado que gere isso com uma ótica de preservação de capital. Aqui é o seguinte, o maior risco de você comprar terras agrícolas é você comprar errado. O que é comprar errado? É ou você pagar muito caro, ou você comprar numa região na qual você não vai ter valorização de preço e liquidez, ou você comprar uma terra de um produtor que ele é problemático, seja porque ele produz mal ou porque ele é picareta, né? Quando eu falo picareta, é assim, o agronegócio é gigante, você tem desde empresas que são profissionalizadas, listadas em bolsa, que são os grandes players, os frigoríficos, empresas de açúcar e álcool, enfim, os gigantes do setor, que não são empresas que vão usar os nossos fundos. Você tem empresas intermediárias que têm uma governança excelente, como grandes usinas de açúcar e álcool, distribuidoras, mas elas não são listadas em bolsa, mas têm boa bancabilidade, e você tem o grosso do setor, que são empresas de menor porte, produtores que às vezes têm um nível de alavancagem alta, que operam na pessoa física, a natureza do produtor é operar na pessoa física, então governança é pior, mas que são pessoas que têm muito patrimônio e às vezes pouca liquidez, né? Então a gente atua nesses três grandes segmentos. O BTRA, ele é 100% focado em produtores agrícolas. Então é muito importante que na hora de comprar você identifique, pô, esse cara ele produz bem na média ou melhor que o estado que a gente está comprando. Como que ele atuou financeiramente quando ele teve quebras de safra? A gente puxa todo o histórico de produção. Ele deu calote em algum banco, já teve recuperação judicial? Como que é o perfil desse produtor? A gente está comprando um percentual significativo do que ele gera de reais por hectare, ou estamos comprando um pedacinho de nada? Quanto maior o pedaço que você compra dele, maior é um alinhamento para que ele te pague e possa eventualmente recomprar essa terra que você está comprando para o fundo agora. E super importante, tá? A minha estrutura jurídica, ela é sólida para que, se eu tiver algum problema, eu consiga retomar a minha terra de uma forma rápida, de forma a fazer dinheiro para o investidor. Isso é o maior risco do fundo, de qualquer fundo agrícola, é você comprar uma terra, ela ser do fundo, só que por algum motivo o produtor não pagar o aluguel e você tem que tirá-lo, né? Mesmo que esteja num contrato atípico, que é o nosso caso, é muito importante você estar numa estrutura de contrato atípico aqui e sair da lei do arrendamento, lá do Estatuto da Terra dos anos 60, que é muito pró-produtor. A nossa lei aqui é um pouco mais rigorosa, que ela é pró-proprietário, né?
eu vou ter algum estresse para tirar um proprietário que não pagar? Provavelmente terei, né? Vai me demandar aí uns 6, 12 meses. Sim, mas de certa forma o direito é muito mais forte se eu tiver nessa estrutura do que na lei do arrendamento. Então o maior risco é esse, né? É eu conseguir comprar uma terra bem, estar associado a um produtor que é sério, que é idôneo, que é bom, e ter uma estrutura jurídica para que, se der merda no fundo, desculpa o português, mas se der algum problema, e vai dar, tá? Porque o setor agro, ele é cíclico, as commodities, elas são cíclicas, e a partir do momento que a gente tiver aqui um momento mais desafiador no preço da soja, do milho, da laranja, do café, ou o dólar eventualmente ficar ruim, ou os juros explodir, a gente vai ter alguma escorregada. E na hora que o setor escorregar e vai, eu tenho que ter uma estrutura parruda que vai me proteger de um eventual default no fundo. Tem que ter uma fazenda líquida, tem que ter uma estrutura de garantias que eu consigo tirar o cara rápido da terra, tem que estar numa região boa para ou colocar um novo proprietário, ali, um novo produtor para produzir, ou eu vender, né? Então, para mim, esses são os principais riscos aqui, tá? Então, só para ilustrar aqui, vamos lá, você comprou uma terra que era de um produtor, então você faz toda essa avaliação que você falou, mas mesmo que tenha um bom nível de governança, tal, hoje, sabe, produz soja, a soja tá, o preço dela tá ok, e tem condições de pagar, enfim, o aluguel, né? Então, no caso, não seria arrendamento, é aluguel mesmo, né? Porque é um Correto. contrato atípico. Então, Isso. é um contrato atípico, ele não vai sair de lá, se ele sair, ele vai ter que pagar uma multa e tudo mais, e com certeza não faz muito sentido ele sair, enfim, até para um galpão logístico, uma empresa não faz, imagine para um produtor que a terra já era dele, aquela cultura, principalmente é específica daquela região, mas pode ocorrer, por exemplo, de uma queda de preço, em que ele não consegue te pagar, né? Ele vai entrar numa situação, sei lá, os custos aumentaram, que nem agora, né? Aumentou o preço de fertilizante, enfim, enfim, do que o pessoal está comentando, pelo menos aí, né, dessa questão da guerra aí, né, que teve esse evento, e tem alguma outra camada daí, tipo, algum tipo de fiança bancária, alguma coisa nesse sentido que vocês conseguem gerenciar minimizar esse impacto na redução da receita do fundo? Isso, Enfim, o que a só para gente. poder ilustrar isso aí. Claro, super, super relevante. Então, o que eu te expliquei agora na pergunta anterior foi uma questão mais estrutural, né? Como que a gente olha no momento no qual a gente está colocando o fundo para dentro. Indo para a segunda camada do estrutural, como que a gente protege o investidor de forma geral no fundo de terras? O produtor, a gente, ao comprar uma terra que é muito estratégica para o total de hectares ou reais por hectare que ele tem, eu alinho o cara a me pagar certinho, porque se ele não me pagar um aluguel, um mês sequer, ele perde o direito de recomprar a terra do fundo por um valor abaixo do que ela vai valer no ano 10. Isso é a maior arma que o fundo tem para evitar um default, tá? A segunda arma, eu posso ir penhorando a produção dele também, tá? Então, assim, pense que é o seguinte, se o custo de produção dele aumentou porque o fertilizante ficou mais caro, e o mercado colheu, sei lá, 300 milhões de toneladas de grãos e o preço caiu porque a oferta aumentou, e ele fala, puta, eu não vou ter dinheiro para te pagar tudo. Eu falo, legal, então vou pegar parte da tua produção, vou fazer um escambo na trading do banco, aqui a gente tem uma trading interna ou em outra, e parte dos seus grãos vão virar reais para pagar o aluguel, ok? Ok, então esse é um segundo layer de garantia. Em alguns casos eu tenho outras terras desses produtores como garantia. E do ponto de vista de fluxo, o que a gente faz é sempre cobrar 6 ou 12 meses de aluguel antecipado. Então ele paga agora em maio o aluguel de 6 meses para frente. Esse aluguel ele fica no caixa do fundo, rendendo a CDI ou a outra aplicação conservadora. Então eu vou fazendo um pequeno floating e eu garanto, eu minimizo potencialmente o risco de inadimplência. É muito comum, às vezes, assim, chega o produtor e fala, pô, vai vencer agora os meus próximos 6 meses aqui, tá complicado. Aí vira aquela discussão de reajuste que a gente sempre tem, né? E a gente é sempre parceiro do produtor aqui. A ideia não é tomar a terra, né? Só que o arcabouço jurídico e legal ele existe para que o espaço que o produtor tem para escorregar é muito pouco aqui, né? Então ou você me paga os 6, os 12 meses antes, ou você me apresenta um seguro fiança que garante até 12 meses de aluguel. A maioria prefere pagar antecipado, porque esse seguro fiança para um produtor é caro, né? Chega a custar 2, 3% do valor anual. Então, até agora, o fundo é novo, ele tem aí, vai completar um ano,
a gente não teve problema e todo mundo paga antecipado. Essa, para mim, é a principal garantia de fluxo. Agora, isso blinda 100% o fundo? Olha, não blinda, né? Porque pode ser que daqui 6 meses, como você falou, um cenário desastroso se apresente e o produtor fala, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar os próximos 6 meses de aluguel. Mas você está ciente que se você não me pagar, pelo menos. Pode ser, eu tenho dinheiro para te pagar 3 meses, pode ser? Pô, a gente é razoável, né? Pô, pode ser, legal, vamos fazer esse acerto aqui 3 meses. Só que você está inadimplente, tá? Dos outros 3 meses. E você sabe que se ficar inadimplente daqui 3 meses, você vai perder o direito de recomprar a terra. Então a gente sempre vai no arcabouço estrutural de como o fundo é desenhado, que é eu estou com um pedaço importantíssimo da tua riqueza e que para você ele tem um valor financeiro e emocional gigante. Então, a primeira coisa que você vai ter que pagar é nós, até antes do banco, porque se você não nos pagar, legal, eu vou ter um problema com o fundo e talvez eu fique e reduza meu dividendo por 6 ou 8 meses. Sim, pode ser que sim. Por isso que a gente tem sempre uma reserva ali no fundo. O fundo sempre roda com nível de reserva aqui de pelo menos meia distribuição mensal cheia, vamos falar algo como 40, 35 centavos, enfim, para um eventual dor de barriga aí que a gente possa vir a ter. Mas o fundo vai sobreviver sem você, o fundo vai sobreviver, mesmo que com um dividendo menor, por 6 ou 12 meses, até eu te tirar da terra e vender essa terra com lucro. Não necessariamente ter um default no fundo é um cenário ruim, tá? Porque a partir do momento que o produtor deixou de pagar o aluguel e ele não pagou os próximos 6 ou 12 meses e perdeu o direito de recomprar essa terra, a terra, em tese, o risco que eu tenho aqui é quanto tempo vai levar para eu tirar esse produtor da terra e revender essa terra com lucro, né? E por que o comprar barato é tão importante? Porque se você compra uma terra abaixo do que ela vale na liquidação e você tem um problema, esse aqui é a tua maior garantia de que o cara vai te pagar, porque você vai poder vender por 2 vezes mais do que uma terra vale a partir do momento que esse cara não estiver na sua superfície, né? A gente opera aqui nessa legislação de usar a superfície, justamente que legal, você defaultou o aluguel, portanto você perdeu o direito de recompra, portanto a gente pode abrir o contrato de superfície. Ah, não, mas eu estou plantando aqui, eu preciso escolher. Legal, você tem direito ao seu ativo biológico. Então vai um policial ali, vai um oficial de justiça e fala: você tem 3 meses para colher essa soja e ó, pica a mula, a terra está livre, eu vendo a terra, né? Então essa é a lógica financeira que a gente fez. Ter sempre um colchão de 6 a 12 meses, ter um direito que permite o cara colher o ativo biológico, vazar se ele não pagar o fundo. Ficou Muito bom. claro? Não, E se não, o cara não. não tem isso, ele tem que ter uma fiança bancária que compense o fato de ele não pagar antecipadamente de um banco de primeira linha. Desculpa se Não, eu me estendi aqui, não, não. esse tema é bem importante. Não, é importante, bem interessante, é toda uma engenharia jurídica financeira, né, para ficar tudo bem amarrado, em caso de ocorrência, né, desses eventos. E até para entender aqui, acho que é aspecto importante. Então, até para o investidor entender essa perspectiva de longo prazo, porque você fala fundo imobiliário no longo prazo. Então, o proprietário de um fundo que tem lá edifícios corporativos, ele pode ficar eternamente o proprietário daquele ativo. Você está falando Sim. que a tese do fundo, a estratégia é: eu compro a terra, fico 10 anos e já tenho um contrato atípico, né, que o produtor paga o aluguel durante 10 anos, ele é indexado ao quê? IPCA ou GPM, depois você me fala. IPCA, isso. IPCA, ok, e depois no final do contrato, então, o proprietário, desculpa, o proprietário é o fundo, mas o antigo proprietário, né, o produtor, ele tem uma obrigação de compra Não, ele da tem a terra, opção de recomprar, né? a opção de recomprar. Ele tem o direito de ser o primeiro consultado a recomprar por um valor que nós acordamos, mas ele não é obrigado a recomprar, né? E por que a gente desenhou? Essa pergunta é legal, assim, porque a gente sempre fica. Aqui tem cláusulas de confidencialidade para com o produtor, que a gente não pode expor, mas é legal que você me deu esse espaço para explicar o conceito. Nós não queríamos criar um fundo que ele só tivesse o carrego da valorização do arrendamento, né? A gente queria criar um fundo, quando eu digo a gente, nós, o pessoal da Funchal, que são parceiraços, a gente criou grande parte desses conceitos juntos, que são nossos consultores imobiliários e parceiros aqui. Um grande abraço para eles que devem estar ouvindo. Aqui foi o seguinte: a gente queria criar um fundo no qual pudesse ter um carrego corrigido pela inflação, um carrego real,
que fosse alto e compensasse o risco do agronegócio. Então, o nosso fundo roda num cap médio de 12 real, tá? Real, isso é uma taxa muito alta. Mas mais do que isso, as terras só se valorizam no longo prazo, pelo menos é o que os gráficos históricos mostram. Que mecanismo eu posso criar para que o meu cotista que ficar comigo ao longo de todo esse contrato, ele vai ganhar uma grana de ganho de capital? Tem que ser via mecanismos de derivativos, que a gente chama, ou recompra. Não é derivativo necessariamente, é estruturas financeiras que vão permitir com que o cotista ganhe dinheiro com a valorização. E como que essas estruturas funcionam? Em linhas gerais, o proprietário, o antigo proprietário inquilino vai me pagando ali, 6 em 6 meses, 12 em 12 meses, legal. Quando chegar no ano 5, na metade do contrato, ele vai falar o seguinte, poxa, eu vou chegar para lá e falar, ô, seu João, lembrando aqui que esse ano vence o primeiro prêmio de opção de recompra que o senhor tem que pagar para o fundo aqui para ainda ter o direito de lá no ano 10 recomprar a terra por X. Então, esse prêmio que ele tem que me pagar no ano 5, ou no ano 4, ou no ano 6, varia, né? É como se eu desse uma carência para ele. Ele vai ser um prêmio que vai ter carregado IPCA mais um prêmio. Por quê? Porque eu preciso que esse prêmio, no final do dia, valorize, reflita um pouco, espelhe a valorização da terra no tempo. Então, o investidor que está com a gente, além do carrego, ele vai ter todo esse ganho. Ele vai falar, caramba, eu vou ter uma PMT de 5 anos corrigida por IPCA mais um prêmio que lá no final do contrato vai voltar como ganho de capital. É exatamente isso, tá? Então, a tira implícita do fundo, o dividend yield implícito é muito maior do que a gente vê na tela, né? Aí vamos supor que no ano 5 aqui ele falou, putz, cara, eu não tenho dinheiro esse ano, tive uma quebra de safra, não vou conseguir te pagar. Posso pagar esse ano 5, no ano 6? Eu falo, pode, vai te custar IPCA mais 10. Ele fala, puta, mas é caro, né? Mas tudo bem, a maioria a gente entende que ele vai recomprar porque a terra é importante. Então, à medida que esses prêmios eles vão sendo pagos, você vai absorvendo uma valorização que ela é sempre inflação mais um spread. Se o cara não pagar o prêmio ou pagar 2 prêmios e no ano 8 der default, ele perdeu tudo que ele pagou, perde o direito de recompra. Se ele não pagar o aluguel, perdeu tudo que pagou, perde o direito de recompra. Então, a forma que a gente desenhou a engenharia financeira dessas transações, esse é o conceito geral, varia de caso a caso, é justamente para que o investidor que ficar no longo prazo, ele vai pegar todo esse ganho se o contrato for desfeito, ou seja, se o produtor recomprar a terra. Se o produtor não recomprar a terra ao final do ano 10, tudo que ele pagou vira lucro do fundo, logo do investidor, tudo que ele pagou e recomprou ou não recomprou, também vira lucro do fundo, e aí a gente roda esse contrato mais X anos para frente. Então, assim, a lógica de longo prazo, ela é muito, muito rentável, né? Em qualquer cenário, você está numa situação de ultra rentabilidade, porque se o cara sair agora, eu posso até cair o dividendo temporariamente, ele vai dar uma porrada de ganho de capital. Se o cara ficar comigo até o final, ele vai ganhar todo esse carrego de 12% líquido na média, mais os prêmios de recompra que vão voltar para o fundo. O cara retomando a terra ou não. Então, o risco desse fundo, além de comprar bem, é eu conseguir, caso todos os proprietários recomprem as terras, eu vou ter muito dinheiro represado no fundo, então o ganho de capital distribui, o capital volta, é eu reinvestir isso rapidamente, né? Tem o risco de reinvestimento, de chegar lá no ano 10, ou no 9, no 7, eu ter as mesmas condições de mercado favoráveis para poder montar um bom portfólio ou uma boa taxa de retorno. Esse é o risco, eu diria, de longo prazo, não só desse fundo, mas de qualquer fundo, né? Mas desse em particular, eu acho que é um risco, né? É saber comprar e ter a habilidade de reinvestir caso todos os produtores cumpram com os contratos. A gente acha que eles todos vão cumprir? Não, né? Porque o agro não é essa maravilha que está nos últimos 2, 3 anos. O agro é um setor cíclico, ele tem seus momentos de dificuldade. Em algum momento, parte dessas opções elas vão cair, vão se transferir em lucro para o fundo. Leonardo, antes de entrar aqui na questão do agrologística, acho que essa é uma grande curiosidade minha também, mas grande parte da audiência tenho certeza. Como é que é a dinâmica, o metro quadrado de um ativo bem localizado, corporativo, logístico, ao longo de, sei lá, 20 anos, a gente espera que valorize no mínimo a inflação. Enfim, sempre essa tese, inclusive ganhos reais se for um ativo de qualidade, uma região que cresce e tudo mais. Historicamente, como é que é essa valorização na média para uma região? Falou que o suprassumo da agrícola brasileira é o Mato Grosso, né? Correto. Você tem uma estatística, tipo, nos últimos 20, 30 anos, como que rendeu e como é que é esse aumento do preço de hectare? Eles seguem
essa questão cíclica do mercado agrícola, do preço, o preço da soja explode, o preço do hectare segue. Mas como é que é essa dinâmica de longo prazo, até para a gente entender a valorização, o potencial de valorização de uma terra agrícola? Boa, essa pergunta é legal. Eu até ia tentar te apresentar aqui um gráfico, mas eu lembrei que ele está no nosso relatório mensal de março, tá? Então, com certeza vocês têm ele aí. No relatório mensal de março do Beterra, a gente colocou um gráfico da valorização histórica das terras. Então, essa valorização histórica das terras, ela é muito atrelada à valorização da commodity. Mesmo em anos que a commodity cai, o preço da terra ele pode não subir tanto, mas ele acompanha a inflação. Então, assim, é incrivelmente resiliente, né? Porque se você puxar 22 anos, 25 para trás, e a gente tem esse gráfico ali no mês de março, vocês vão entender que fala, puta, mas assim, teve anos que ele deu uma porrada, a commodity porrou, então assim, a soja, sei lá, o hectare de uma fazenda produtiva no Mato Grosso era negociado a, sei lá, 100 sacas de soja, hoje é 300, né? Então o cara, a terra valorizou mais. Em anos que a soja caiu, não é que a terra desvalorizou, ela acompanhou mais a inflação. Mas, de forma geral, tem se mostrado um ativo ultra resiliente ao longo dos últimos 20, 25 anos, né? Tem um número de, mesmo que retorno nominal, médio ao ano, nos últimos 20 anos, você tem esse número? É inflação mais 2 ou 3, mais ou menos. Aham. Isso considerando os momentos ruins e os momentos bons mais de euforia, né? É sempre inflação mais 2 e 3. É claro que tem certas regiões que a terra vai ter dobrado de valor num curto espaço de tempo. É a mesma coisa que a gente comprar um metro quadrado aqui na Faria Lima, num quarteirão Sim. que todo mundo quer, né? Mas em linhas gerais é sempre inflação mais 2, 3 nas regiões que são mais bem sucedidas aí, principalmente Mato Grosso, Centro-Oeste. Nordeste, eu acho que existe um grau de conversão maior, então talvez o número seja um pouco maior, assumindo que você acerte a direção do lugar, né? A nossa tese não é tomar tanto risco em potenciais valorizações. A gente quer estar numa região que, independente do que aconteça no cenário, eu vou ter uma moeda de troca ultra líquida, que eu sei que eu vou ganhar no mínimo inflação mais 2, 3. Bom, bem interessante. Fora o carrego do fundo, que é boçal, né? Um carrego de... Pensa o seguinte, ó, com um carrego de 12 líquido, na média, quando chegar na metade do contrato, eu já vou ter recebido de volta tudo que eu investi na terra. E daí para frente é só upside para o fundo, assim. Eu vou duplicar, triplicar meu capital à medida que o juro composto é reinvestido aqui, que você reinveste o provento e deixa os juros compostos comer, você vai fazer 3, 4 vezes dinheiro num ciclo de contrato. É muito bom, assim, a estrutura. E não tô falando que é Então, só o nosso fundo, não, tá? Se você tiver essa habilidade de comprar bem e montar uma estrutura bacana e conseguir criar um bom carrego, a engenharia financeira te permite fazer altos ganhos de capital, mesmo que você só ganhe inflação mais 2, tá? então, ao longo do tempo, você tem esse yield, né? Enfim, Uhum. nesse cap rate que você falou, né? Que chega a 12, né? Por cento da média. Correto, na média é 12 do E fundo. no, A gente tem de quem usa faz, 13 e de usa 10,5. e no final, quem carregar esses próximos 10 anos, o fundo está bem no começo, né? Tipo, vai ter no Sim, final ainda esse potencial ganho de capital dentro dessa média que você falou, histórica, né? Que é 2 mais certamente. de inflação. E isso sem considerar, isso assumindo que tudo aconteça conforme tudo aconteça sem o potencial produtor escorregar, né? O que a gente sabe que não é Sim. verdade. Então, Aham. vai ser certamente mais rentável do que isso, né? Da forma que a gente desenhou. E em muitos casos a gente pode sair de um ativo sem vencer os 10 anos, né? Ou os 5 anos, ou os 8, cada contrato varia. E isso pode acontecer tanto porque a gente identificou que há uma oportunidade de fazer ganho de capital, e aí é muito comum a gente tem aqui algumas fazendas que a gente pagou, sei lá, 40 milhões. Vem alguém e fala, pô, você não quer vender essa fazenda por 50 milhões? Eu falo, pô, 50 tá baixo, né? Aí o que acontece? Eu vou no produtor e falo, o seu João, não, tem um produtor aqui interessado em comprar por 50 milhões, o que o senhor acha? E fala assim, pô, cara, 50 milhões eu compro agora, né? De volta de você, e a gente já abre o contrato. Então, assim, a gente sempre faz um teste de sanidade aqui e entende, pô, de fato é um negócio que ainda não valorizou. Mas vamos supor, a gente tem uma terra que vale 70. Se vir alguém e falar, ó, eu pago 120 nessa terra, é muito provável que a gente desfaça o contrato antes do tempo, dos 10 anos, em comum acordo com o produtor, né? A gente sempre é parceiro do produtor aqui, no sentido que o produtor tem sempre o direito ou a primeira opção de recomprar,
mas assim, a gente não vai pôr também o produtor numa situação de estresse para ganhar uma merreca para o fundo, né? Só o faria se de fato for gerar um valor absurdo para nós, para o investidor e para o produtor também, né? Certo, Leonardo, assim, eu fiquei bem empolgado aqui também que você estava falando aí para entender esse segmento aí Desculpa, de cara, eu terras falo pra agrícolas. caramba aqui, eu me Não, empolgo não, também, então me estendo às vezes. não, o objetivo do programa é isso aí, a gente aprofundar bem aí na todas as características do fundo, enfim, do segmento, e a gente tem um tempo aqui, passou um pouquinho da metade, né, então a gente tem pelo menos 20 minutos aqui para a gente falar do Betal 11, que daí, agora eu vou, mesma coisa, né, todo Uhum. mundo conhece o segmento logístico tradicional, os galpões, enfim, todo mundo falando agora do e-commerce, do raio 30, do raio 15 e tal. Então, qual que é a característica dos imóveis do Betal 11, que são imóveis então específicos para essa logística do agronegócio? Que maravilha, o Beta 11 é um fundo que a gente tem muito carinho, foi um dos primeiros fundos que foram desenhados para o agro e foi o primeiro fundo que a gente criou na nossa vertical ali, uma captação boa de 624 milhões, né? E que tudo que a gente falou do BTRA, a gente está considerando da porteira da fazenda para dentro, né? Produção de grãos, produção de culturas permanentes, estamos falando ali da lavoura mesmo, da produção, lidando com o produtor pessoa física. O BTR, o Betal, ele é tudo que é da porteira da fazenda para fora, então é mais fácil de enxergar, né? Porque pensa o seguinte, a comida que chega aqui em São Paulo, ou no Rio, ou qualquer estado, ou a commodity que é exportada via Porto de Santos, Paranaguá, ela percorre todo um caminho da fazenda até chegar nesse estágio. Então ela precisa ser armazenada adequadamente e ser transportada adequadamente. O BTAL-11, o Betal, ele veio para resolver ou para melhorar toda essa cadeia, ou seja, como que a gente investe, como que a gente dá exposição a essa parte tão crucial para o investidor e tão crucial para o produtor e para as indústrias, que é, legal, eu preciso ter certeza que eu tenho a armazenagem no local e na hora que eu preciso, e eu preciso ter certeza que eu vou levar a minha carga da fazenda até o porto, ou até o prato da pessoa, da forma mais eficiente possível. Então, o fundo ele foi criado dessa forma. Ele é uma mistura de fundo imobiliário de logística com fundo imobiliário de infraestrutura com um fundo oportunístico de dívida. Então, a gente tem esses três ativos, né? A gente tem um ativo que ele fica numa beira da estrada, que tem fila para os produtores e para as empresas armazenarem o grão. A gente tem ativo que transfere o açúcar do caminhão para o trem e é o único ativo num raio de 300 quilômetros quadrados no qual a Rumo opera o terminal. Então, assim, esse ativo nunca vai ficar vago e tem um valor infinito, porque é a única forma de 20, 30 usinas de uma região levar o açúcar do caminhão para o trem e do trem para o porto. A gente tem retroáreas de porto, que são estratégicas, áreas que geralmente elas recebem insumos de outras regiões do país ou do exterior, e esses insumos eles vão para a cadeia logística do agro, seja algum componente químico para produzir celulose, seja um fertilizante que vai vir de navio e vai voltar para a fazenda pela rodovia ou pela ferrovia. Então, um ativo que a gente chama de transbordo, ou um ativo que troca os modais, rodoviário para o ferroviário ou hidroviário, ele tem um valor gigante aqui, né? Porque ele está o tempo todo recebendo e despachando carga, recebe, despacha, recebe, armazena, vende, mistura, despacha. Então a gente chama aqui ativos que suam, né? Ele está o tempo todo ocupado e transferindo. Então tem um valor estratégico muito grande. A gente tem ativos que são estratégicos de armazenagem refrigerada, por exemplo, ou mesmo a gente tem um maior armazém graneleiro da América Latina, que cabe ali 260 mil toneladas de armazenagem estática, assim, o ativo é um colosso, né? E depois eu vou até te mandar, a gente fez um vídeo institucional de drone muito legal que mostra todos esses ativos. Eu vou mandar para você vincular junto aqui como vinheta da entrevista. E a gente tem duas operações oportunísticas de dívida, na qual os ativos por trás dessa dívida têm um valor estúpido. A principal e única, eu diria, usina no noroeste da Bahia, que você tem uma cana de 5 metros quadrados, jura, 5 metros quadrados, e tem uma outorga para trazer água do Rio São Francisco para ficar hidratando o projeto o tempo inteiro, a gente transformou numa dívida a IPCA mais 9,3. Aquilo ali, na minha opinião, vale muito mais do que isso. Tá? E a gente tem um outro CRI oportunístico que foi feito com a Andali, que é um bandeira branca aí de fertilizantes gigante. Na verdade, não é de fertilizantes, né? Ela
está dentro de um terminal de fertilizantes, bandeira branca, no qual várias empresas do setor misturam e despacham por trem também via Rumo o seu ativo. Então ali é importante ter CRI, um pouco de CRI primeiro, porque a gente pegou toda essa valorização do IPCA. Então o FFO do fundo, ele foi feito para girar perto de 60, 65 centavos. É um fundo de tijolo ultra high grade. O que é risco aqui? Indireto, é risco Rumo, risco Suzano, risco Braskem, risco Coruripe, que tem Rumo por trás. Então, assim, é um fundo high grade, logo de tijolo high grade de ativos estratégicos. Logo, ele não vai pagar 1,50 como os CRIs high yield, mas ele tem pago aí 83 centavos, 84. A gente acha que tem espaço para aumentar agora, com as correções dos contratos. Por quê? Porque os CRIs estão nos proporcionando repassar a valorização do IPCA. Então isso foi estratégico para o fundo nascer com uma gordura de rentabilidade boa, e a gente tem ali 1/3 do fundo em CRIs que podem ser revendidos para que a gente possa reinvestir no tijolo quando o momento estiver mais favorável. Então assim, é um fundo que eu gosto bastante, é um fundo mais líquido aqui da casa, né, negocia perto de 2 milhões, 1,5, 2 por dia, e é o maior fundo hoje da casa, né, tem essa proposta aí bem focada em escoamento, infraestrutura e armazenagem. E qual que é a característica dos locatários, né? Então são esses players que você falou, e a mesma coisa, é sempre contrato atípico. Então, de novo, eu queria que você falasse um pouco dos riscos da operação. Riscos, né? Vou dar um exemplo, né? Eu já me perguntaram também em relação eu peguei esse exemplo aqui de Palotina, né? Desse centro de recebimento que você chama no relatório. Tipo, tá daqui 10 anos, 10 anos um dia chega, né? Sai a locatária, ou mesmo a locatária entra, sei lá, em recuperação judicial, sai do ativo, tem liquidez para venda, esse tipo de ativo, tem outros potenciais locatários na região, ou existe um uso alternativo tanto do imóvel como do terreno. Então, acho que isso dá um pouco da dimensão dessa questão de risco, né? Legal. Diferentemente das fazendas, que tem uma liquidez de revenda muito grande, principalmente se ela for do Mato Grosso, esses ativos de armazenagem, eles têm liquidez de ocupação maior do que liquidez de revenda. Então vamos supor, esses ativos da Irriede, que estão em Palotina, né? Como que a gente pensa a estrutura do fundo? Para os ativos que têm menos liquidez, e que a gente sabe que ao longo dos anos eles podem se desvalorizar porque são ativos mais simples, estou falando mais dos centros de recebimento e armazenagem, eu crio uma estrutura financeira na qual a empresa é obrigada a me recomprar ao final dos 10 anos, né? Por quê? Porque são ativos que eu vou surfar um bom carrego com um bom risco de crédito e depois ele vai me recomprar. Então, para alguns ativos do Betal, existe essa obrigação do locatário recomprar ao final dos 10 anos, e ele já me tira o risco de liquidez. Ou a gente renegocia mais 10 anos ou mais 5. Então, para o investidor é bacana, porque, em 10 anos é provável que um centro de recebimento que tem uma vida útil de 50, 55, a gente comprou alguns zero, no máximo, o mais velho que a gente comprou tem 10 anos, né? É provável que em 10 anos esse centro de recebimento fisicamente valha menos do que a gente comprou? Sim. Agora, como que eu mitigo isso? Criando uma estrutura na qual o cara que aluga me recompra por um valor que me compensa essa depreciação e me dá uma nova injeção de caixa, ou renegociando o cap, tá? Então essa é a forma que a gente estrutura para os ativos que têm menos liquidez. Os demais ativos do fundo, aí é call de revenda, que tem uma liquidez brutal, né? Digo, as retroáreas de Porto, a retroárea de Porto no Espírito Santo, ainda mais com a privatização da Codesa agora, os terminais de transbordo são boçalmente líquidos, porque pensa o seguinte, tem uma usina que é responsável por operar o terminal, que é a nossa inquilina, que é a Coruripe. Como que é a estrutura de garantia? Se a Coruripe não pagar, quem me paga é a Rumo, que é a segunda derivada da garantia do fundo. Então, assim, tudo bem, você pode falar, mas e se a Rumo não pagar? Aí ferrou, né? Porque o dia que a Rumo não pagar, a gente está numa situação ruim. Então, a gente tem aqui, para todas as transações do Betal, que é mais high grade, seguro locatício, que cobre até 12 meses de aluguel, caso o inquilino não pague, aval dos controladores, todos têm aval, ou contratos de take or pay, no caso, os grandes operadores logísticos por trás dos ativos de transbordo, Rumo, no caso do Porto, Suzano, caras que são listados em bolsa AAA, garantem o pagamento do aluguel e automaticamente assumiriam a operação do ativo caso o intermediário ou o locatário atual
tem algum problema de liquidez. Então, esse é o fundo muito mais seguro do ponto de vista de crédito do que o BTRA. Porém, paga menos, né? Um paga 94, o outro paga 83. Esse aqui também tem ganho de capital embutido, como o BTRA tem? Com certeza, mas não na mesma magnitude, né? O BTRA é mais apimentado, é mais high yield. Esse aqui é menos apimentado, mais high grade. Mas assim, esses prêmios de recompra que os caras que são obrigados a recomprar têm já estão sendo pagos, então no caixa do fundo, rentabilizando aqui. Então eles vão voltar para o cotista em algum momento se o cara não exercer. Se o cara não exercer, perdeu tudo que pagou. Então assim, ele vai exercer, né? Os ativos que a gente tem a oportunidade de fazer gestão ativa, seja CRIs por compressão, vendendo esses CRIs a prêmio ou mesmo na curva, ou os outros ativos de transbordo que têm um valor estratégico maior, é uma chance grande da gente vender com lucro, tá? Então também dá para ter ganho de capital, na minha opinião. Menos que no BTRA, mas também tem. Então o fundo ele opera também o desenvolvimento, pelo que eu vi, né? Tem um terminal que vocês estão intermodal aí Entrega de agora dia Uturama, 9, né? ele Minas inaugura. Gerais. Isso, perfeito, Então, é o da Colorip. Tem CRI também, então não é simplesmente porque está num caixa ali esperando alguma coisa, ele mas faz parte da estratégia do fundo ter um pouco de CRI. E então o Betal 11, por exemplo, que já é um fundo logístico, obviamente específico para agronegócio, como você falou, né, um terminal de transbordo, intermodal, armazém, etc. Ele gera um dividend yield maior do que um galpão logístico normal dos pares do mercado que a gente tem aí, o quanto Com que é certeza. maior? Olha, o nosso fundo hoje ele roda num cap médio, se eu não me engano, perto de 9,7, né? Isso só dos ativos imobiliários. Se for considerar o CRI, dá muito mais. Então, você pega ali. Eu não consigo lembrar de algum galpão logístico raio 30 que pague 10% de cap, né? Com esse risco de crédito. A diferença é que. Por que a gente consegue gerar essas transações? Porque nós somos geniais? Não, porque é um mercado menos atendido, né? Você vê que nem o Banco do Brasil financiava esse tipo de ativo. A gente foi quase como montar um fundo de project finance aqui. A Caixa Econômica Federal não está nesses ativos. Agora, todas as gestoras e os bancos estão financiando galpões logísticos no raio 30, né? E a gente está num raio 30 diferente aqui, no qual você bebe muita água limpa, nos quais as contrapartes que pagam aluguel são muito sólidas, né? A gente corre risco aqui de multinacional, como Dow, Dupont, empresas como Rumo, Suzano, Braskem, que são riscos de crédito equivalentes aí aos grandes locatários dos galpões logísticos industriais e last mile, né? Só que a diferença é que a gente põe aqui 200, 300 bips a mais de spread, porque é um setor que você tem menos competição. Bom, interessante, Leonardo. Pô, daria para ficar falando contigo aqui sobre esses dois temas, dois fundos aí, mais umas 3, 4 horas, mas a gente realmente chegou aqui no nosso tempo, né? Já quase uma hora aqui de entrevista. Então já vou até anotar na minha agenda para um tempo para frente a gente voltar a conversar e de repente até com novidades no fundo. A gente de repente até falar já do um fundo que a gente acabou não tratando aqui, que é o Fiago FIDIC também, né? Que sim, lá no Clube FI, logo mais a gente vai ter essa cobertura mais completa desses fundos estruturados, né? Então, com certeza vai ser uma oportunidade de conversar sobre isso também, e entre outros temas, para a gente poder sempre estar entendendo melhor aqui o segmento agrícola de uma forma geral, né? Algo novo aí para a grande maioria aí dos investidores. A gente sempre fala que o PIB do agronegócio é bem maior do que da construção civil, né? Então tem uma avenida para crescer. Se você considerar aí setor primário, secundário, terciário, né? Que se considera aí no agronegócio. Então, com certeza a gente vai no futuro aí voltar a conversar. Então, para a gente poder encerrar nossa entrevista, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Maravilha. Em primeiro lugar, aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês. A gente se empolga, que gosta do tema mais que lasanha, então ficaria horas aqui falando, né? A gente cobriu aqui uma parte ainda pequena da nossa franquia agro, como você bem colocou, a gente captou aqui 311 milhões num Fiagro FIDIC, que foi o primeiro Fiagro de direitos escritórios evergreen da indústria, então aqui é muito legal, eu posso explicar para vocês numa outra hora como que uma tesouraria de banco funciona, que é o que a gente replicou, e a intersecção desses três fundos, né? Então, as considerações finais aqui, eu acho que é tentar levar o investidor a entender que o setor agro, ele é ridiculamente importante e é onde diferencia o Brasil do resto do mundo. A gente realmente a gente é o Real Madrid
de um setor econômico no mundo. Pensa assim, o Brasil ele tem um Real Madrid dentro dele, fazendo analogia com o campeão da Champions, né? Tem um Real Madrid que a gente é bom pra caramba e visto pelo mundo como a estrela, né? A gente tem produtividade, a gente tem clima, a gente tem relevância, e o Brasil é e vai continuar sendo um dos grandes protagonistas aí no fornecimento de alimento para o mundo. E é um setor que ele cresce mais do que o PIB normal, né? O ano passado, acho que, se não me engano, o número foi 8,4 contra 4,6. Você fala, caramba, então assim, eu cresço mais quando eu vou bem e eu sofro menos quando eu vou mal. Por quê? Porque eu sou um gigante ultra relevante, pouco penetrado ainda sob iniciativa privada, ou seja, tem pouca competição, tem muita rentabilidade. Então, assim, você tem que estar nesse setor, tá? Não vou nem ficar fazendo propaganda dos nossos fundos aqui. Você pode comprar um CRA, fazer o que quiser. Eu acho que os nossos fundos são bem legais, mas você tem que ter exposição a esse setor, né? Começa pequeno, estuda a gestão, vê quem tem experiência no setor, quem já passou por ciclos ruins, que isso aqui também é cíclico, assim como imobiliário, mas de forma geral é um setor absolutamente vencedor, no qual vale a pena ter investimentos, tá? Essa é a minha mensagem final, e por fim, não olhem só para dividend yield, tá? Tem muita coisa boa e ruim escondidas nos fundos atrás de um dividend yield, né? Não se guiem só por um dividend yield alto, acho que entenda o risco que você está correndo, a qualidade dos ativos e, de preferência, como que essa gestão se prevaleceu ao longo do tempo aqui nos cenários ruins, que eles vão acontecer também. Beleza, Leonardo? Então, de novo, Tá obrigado aí pela tua primeira participação aqui no nosso programa. Tenho certeza aí que a audiência aí vai gostou, né, desse conteúdo. Então, até uma próxima oportunidade. Também, claro, para você, nossa audiência aí, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.